Você está bem? Você pode sentar, por favor. Obrigada, louvor. Top. Maravilhoso. Para nós é uma grande alegria, né, estar aqui com vocês, passar esse dia com vocês, porque nós amamos muito essa cidade, né? Então, tem muitos anos que desde que a gente chegou em Campina Grande e começou a trabalhar no ministério, lá na sede do ministério, nós temos tido contato com Caruaru, com os pastores daqui. Então, para nós, estar aqui nesse dia, celebrando com vocês 20 anos, é uma grande alegria, né? Eu agradeço, pastor Cid Fabiano, o convite. Para nós é uma grande honra sempre estar aqui com vocês, viu? Obrigada a todos vocês. E eu tenho algo no meu coração, porque eu sei, né, um pouco daquilo que Wagner trouxe na conferência, né, sobre essa questão do dobro. 2020, né? Então, eu creio verdadeiramente num ano extraordinário para as nossas vidas, né? Eu creio. E eu também sei que, na medida em que a palavra é fundamentada e amadurecida dentro de nós, isso é um resultado nas nossas vidas. O dobro, a abundância, né? É o resultado de uma vida de fé, de uma vida em santidade, de uma vida que é fundamentada, uma vida rendida ao Senhor. Esse é o resultado nas nossas vidas. Não tem como ser diferente. E eu creio que 2020 realmente será um ano de grande colheita para as nossas vidas e para a igreja de Caruaru. Porque quando a gente pensa em 20 anos, né, 20 anos da palavra aqui, gente, é muito significativo. Você ter 20 anos de uma igreja que permaneceu diante de desafios, de perseguições. Então, mostra para a cidade, né, e para o cão, né, que essa palavra, ela funciona, ela é verdadeira nas nossas vidas, né? Então, 20 anos que ele demonstra que a palavra, ela teve resultado na sua vida e dos nossos irmãos, que a palavra, ela tem resultado na vida de todos aqueles que se abrem para estudar a palavra, para entender a palavra, todos aqueles que fizeram o rema durante todos esses anos. Então, essa palavra tem sido uma semente muito importante para Caruaru. Então, 20 anos é algo muito significativo. E também traz para nós essa responsabilidade em relação a uma nova década, né? Então, agora começa uma nova década para essa igreja. E isso traz responsabilidade e demonstra a nossa maturidade também como corpo de Cristo. Amém? E sobre esse aniversário, eu tenho algo, né, que está forte no meu coração. Eu li algumas coisas, mas sempre ficava vindo uma imagem, uma palavra muito forte. E a palavra que eu tenho é a seguinte, queridos, que para um tempo de grande abundância, para um tempo de dobro, para um tempo de colheita, para um tempo do mais, para um tempo de uma glória maior, como disse o nosso apóstolo, existe algo que precisa estar muito forte dentro de nós. Existe algo que precisa estar muito claro em relação a uma responsabilidade que nós temos para que coisas aconteçam em relação à igreja, em relação ao corpo de Cristo, em relação a Caruaru, em relação às nossas vidas, que é o amor. Amém? Guto, ele disse algo esse ano, durante as aulas de campo. Você que vai fazer escola de ministros, né? Você vai passar um final de semana em Campina Grande. Eu não posso contar a programação, porque é surpresa, mas eu só vou te dizer que é maravilhosa a programação. E esse ano, Guto, em todas as aulas de campo, ele falou uma coisa que foi muito forte para mim. Ele falou o seguinte: a fé, ela não deve ser despertada por aquilo que você vê. Amém? A fé, querido, você não precisa ver para crer. Não é assim que a fé deve funcionar nas nossas vidas.
Nós cremos naquilo que é invisível, né? Nós cremos naquilo que é promessa, nós cremos naquilo que os nossos olhos ainda não têm acesso, mas por causa da convicção que nós temos dentro de nós, então nós cremos que aquilo vai acontecer. Não é assim que funciona? Então, a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Então, a fé não deve ser ativada na minha vida e na sua quando nossos olhos conseguem alcançar. É o contrário. Primeiro nós cremos para depois ver aquilo acontecer. Não é assim? Então, isso é para todas as áreas, isso é para cura, isso é para prosperidade, tudo aquilo que você tem desejado, primeiro você crê e depois vai chegar a manifestação, amém? Então, a fé, ela não deve ser despertada primeiro por aquilo que você vê. Agora, a compaixão, ela é despertada quando você vê. E foi isso que o apóstolo Guto, ele trouxe em todas as aulas de campo esse ano, ele falou a esse respeito. Ele falou, você não deve ser, a sua fé não deve ser despertada por aquilo que você vê, mas a compaixão será despertada por aquilo que você vê. Isso significa que nós precisamos estar mais atentos em relação às pessoas. Significa que eu preciso ter os meus olhos abertos em relação à condição, à necessidade do outro. Sabe, queridos, eu fico pensando que Jesus, para ter dito que o principal mandamento, tudo se resumia em um mandamento só, e esse mandamento é amar a Deus. Qual é o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o principal mandamento. Você já parou para pensar por que Jesus estabeleceria o amor como principal mandamento? Por que ele precisou ser tão forte? Por que tudo aquilo que Deus criou, todas as orientações, todas as leis que Deus estabeleceu, por que isso se concentra, se resume numa só, o amor? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, quando você ama a Deus, tudo que você faz, você tem Deus em primeiro lugar, você considera, eu faço isso porque eu amo ao Senhor. Você perdoa alguém porque você ama a Deus em primeiro lugar. Você tem um bom testemunho na sua família, um bom testemunho na sua escola, um bom testemunho no seu trabalho, porque em primeiro lugar você ama ao Senhor. Isso tem que ser algo que tem que ser muito forte dentro de nós, muito claro dentro de nós. Tudo que nós fazemos, temos que fazer porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. Agora, queridos, eu não posso esquecer que além de amar a Deus, eu preciso amar as pessoas. Sabe, queridos, dentro da unidade, quando a igreja ela anda em unidade, muitas coisas são rompidas. Uma década de dobro, uma década do mais, um começo de muito mais abundância, de muito mais poder, ele vai ser ativado por causa do amor que nós temos uns pelos outros. Quanto mais em unidade nós andamos, queridos, mais poderosa será essa igreja. Quanto mais nós pararmos de pensar em nós mesmos e pensarmos mais nos outros, mais esse poder, essa abundância, o resultado da promessa, ele vai chegar para a nossa vida, porque isso se chama obediência. Eu amo as pessoas, eu preciso amar as pessoas, não porque eu tenho um sentimento. Algo que nós precisamos entender e trabalhar dentro de nós é que o amor, ele não é um sentimento. Eu não preciso esperar amar alguém para poder ter atitudes de amor e pensamentos de amor. O amor, querido, ele não é uma coisa assim, eu sinto que eu amo aquela pessoa. É aquela coisa assim que queima em mim, um sentimento. Não, amar não é um sentimento. Isso você pensava, querido, antes de conhecer a Cristo. Depois que nós temos o entendimento em relação à palavra, depois que nós entramos para a família de Deus, nós devemos ter uma nova consciência sobre relacionamento.
E isso envolve o seu casamento, isso envolve o seu relacionamento com os seus filhos, isso envolve o seu relacionamento com a sua sogra. Isso envolve tudo na sua vida. O amor, querido, não tem que ser uma coisa, deixa eu ver se eu estou sentindo aqui. Não é uma questão de sentimento, o amor é uma ação. O amor é um ato de obediência. E eu quero estimular você a ler livros sobre isso. Porque, queridos, quando nós lemos mais a respeito do amor, aquilo fica mais forte, mais aguçado em nós. Mesmo que a gente tenha raiva a respeito de uma coisa, mas aquela consciência do amor, ela vai ficar tão forte que mesmo você tendo raiva, você não vai expressar raiva, porque o amor é maior do que qualquer raiva e sentimento de raiva que você tiver. Você pode se irar, mas você não vai pecar, porque o amor vai estar mais forte. A consciência, a obediência em relação ao amor vai ser muito mais forte e presente dentro de você e dentro de mim. Eu passei ali na livraria agora e tem esse livro aqui, ó. Olha como é fino e pequenininho, gente. Isso aqui é tipo uma sentada você lê esse livro. Hoje à tarde dá para você ler. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é fantástico. Ele chama O Amor Nunca Falha, de Kenneth Reagan. Eu li esse livro já umas 3 ou 4 vezes. Eu li várias vezes. E eu leio e eu uso ele como consulta também. Então, de vez em quando eu falo, peraí, aquilo tem naquele livro. Aí eu vou lá e olho aquele capítulo e relembro. Esse livro é maravilhoso. Tem um outro livro que ele é lançamento da mesma editora. Daqui a pouco eu creio que vai estar aqui também na livraria, porque ele é lançamento, mas você também pode procurar ele pela internet. Ele também é fino, pequeno, rapidinho você lê, que ele chama O Teste do Amor, do Rick Renner. Esses 2 livros são lançamentos, né? Esse foi lançado agora no 2º semestre, e esse do Rick Renner foi um dos últimos lançamentos da editora Rema Brasil Publicações. E são livros que vão abrir a sua mente. Eu brinco com o pessoal que são livros de você ler de joelho, porque você já vai se arrependendo e tal, e vai ficando tudo certo, né? Para você se avaliar e para você praticar e saber como praticar. Amém? Eu tive uma experiência bem interessante. Quantas mulheres que estão aqui tiveram na conferência de mulheres, lá em Campina Grande? Várias. Legal. No sábado, não sei se vocês viram que eu tive uma participação, uma atuação assim, digna de Globo de Ouro, né? Não sei se você viu. E eu queria contar para você aqui, às vezes eu comento com as meninas lá que trabalham comigo, elas, Clícia, não conta essa história não, Clícia, você está destruindo uma coisa que foi tão linda, que foi... Mas eu preciso te contar o que aconteceu naquele dia. Amém? Nós fizemos, queridos, no sábado à noite, na conferência de mulheres, nós fizemos um especial. Todo sábado à noite, Silvia, que organiza a conferência de mulheres, ela sempre pensa junto com o Jen, com Sueli, elas sentam, pensam juntos em algo especial para acontecer nesse dia, já que é o culto que tem o maior número de mulheres. E esse ano, como a gente estava fazendo aniversário da conferência, né, então... a Silvia teve a ideia de fazer uma homenagem para a Mama Jen, né, que é a nossa missionária, fundadora, junto com seu esposo, do Verbo da Vida. E quando a equipe de comunicação que cuida desse especial foi bolar como é que ia fazer, eles me convidaram, eu e a minha filha, para participar desse especial. E eu vou dizer para você, gente, eu nunca fui fã de teatro. Não de assistir, de atuar. Eu acho assim que eu fico pensando, eu não sou boa, vou ficar com vergonha, meu Deus, será que isso vai dar certo? Ai, meu Deus, eu não sei se você desenrolaria, mas está ali, na frente de quase 3.000 mulheres, e fazendo um teatrinho, gente, eu estava suando, entendeu? Eu estava assim. E quando elas fizeram o convite, eu pensei assim, eu vou falar com a Amanda, que é a minha filha, eu vou falar com a Amanda, e a Amanda, certeza que a Amanda não vai aceitar, né? Então, eu vou falar para elas assim, gente, não vai dar, porque a Amanda não quer, né? Eu já pensando tudo na minha cabeça. E quando eu fui falar com a Amanda amou a ideia. Amanda, mamãe, que legal, que não sei o quê.
né? E eu pensei, ai, Jesus, e agora como é que eu vou escapar disso, né? Porque o nosso desejo, gente, é servir naquilo que precisar. Então, a gente se estica para fazer coisas que a gente não se vê fazendo, mas a gente faz por amor ao Senhor, não é assim? Aí, gente, eu peguei e a gente ensaiou. Então, a gente tinha um texto. E nem era difícil, porque eu ia ler a maior parte. A gente fez como se a gente estivesse chegando numa sala, num quarto, né? E eu sentava numa poltrona e a Amanda ficava no chão. E eu ia falar para ela que eu ia contar uma história sobre uma missionária. E ela tinha aquelas frases, então a gente tinha as palavras-chave para ela saber a hora que ela tinha que falar. Então eu falava com mais entonação, mais força, para ela saber que ela tinha que falar alguma coisa. Então eu ia lendo, aí eu falava, Amanda, hoje eu vou ler para... Aí ela, mamãe, lê uma história. Aí eu dizia, eu vou ler uma história sobre uma missionária. Aí eu falava, missionária. Aí ela já sabia que ela tinha que falar alguma coisa. Aí ela, missionária? Bem lindinha, se você... Depois eu recomendo que você veja o vídeo, tem lá nas redes sociais do Verbo da Vida, né? Do ministério. Aí, gente, no ensaio, maravilhosa, desenrolada, sabe? Toda, que eu tinha que falar assim, Amanda, até que ela estava toda. Só que eu conheço a minha filha, né? Então, eu sei que ela nem sempre gosta desse tipo de aparição. Na escola, ela fica nervosa para apresentar trabalho. Eu já presenciei isso, então eu sei que seria um desafio para ela. Mas, já que ela topou... Eu vejo assim, tem desafios que a gente precisa enfrentar para romper coisas na nossa vida mesmo, né? Só que a gente precisa ter um equilíbrio para romper. Você concorda? Assim, você tem que dominar aquela sua emoção. E como é que a gente domina a emoção de uma menina de 7 anos? Aí, gente, no dia, aí eu aprontei, arrumei o cabelo dela para a gente ir para o culto à noite, né? E toda aquela coisa. E quando chegou na igreja, aí ela começou. Mamãe, eu acho que eu não vou conseguir. Eu sabia que isso podia acontecer. E eu, gente, vocês não sabem não, mas eu estava com a garganta seca, com o coração disparado. Eu estava nervosa de fazer aquilo. Só que a minha filha, de 7 anos, estava nervosa também. Antes ela nem estava, eu já estava desde o dia do convite. Mas eu fiquei assim, claro, né? Só que quando eu vi que ela topou e ela ficou ensaiando com tanta alegria, sinceramente, você acha que eu poderia demonstrar para ela esse sentimento? O que você acha? Que eu estava apreensiva? Não, eu não podia demonstrar isso para ela, porque senão, aquilo que era uma alegria para ela, ia despertar nela medo. Amém? Aí, bom, chegamos lá, né? Então ela começou a falar, mamãe, mamãe, se eu esquecer, mamãe não sei o quê. E ela começou a ficar nervosa, e querendo chorar. Aí eu falei aí ela falou assim, eu falei para ela, vamos ensaiar, minha filha, a gente já ensaiou várias vezes, vai dar certo. Aí ela, eu posso ir para a salinha? Aí ela preferiu ir para o departamento infantil do que ficar ensaiando, porque ela estava nervosa, ela mesma pensou, eu vou distrair, né? Eu falei, vai, depois a mamãe vai te buscar. E buscamos a Amanda na hora, colocamos aquele microfone facial nela. No início, isso era uma empolgação. Naquela hora, era o frio na barriga, né? Colocamos, aí ela, mamãe, se eu esquecer... Aí eu falei para ela, Amanda, se você esquecer, eu te ajudo. E vamos fazer o seguinte, e se a mamãe esquecer, você me ajuda também? Aí ela falou, ajuda. Eu falei, você já sabe, vai dar certo. Você olha para a mamãe, presta atenção e vai dar certo. E eu fiquei animando ela. Mesmo tendo um sentimento que não favorecia aquele ânimo. Eu não estava tão animada, gente. Mas eu fiquei, vai dar... né? Vai dar super certo. Imagina, isso aqui é super fácil. Amanda, quando a gente subir naquele palco lá, a luz vai estar apagada, a gente nem vai ver as mulheres. Tá, isso aqui, vamos fazer como se a gente estivesse lá em casa, e falando com ela, e eu suando. Você entende aquela coisa? Quando a gente entrou, aí ela começou bem lindinha. Aí ela sentou e eu comecei a ler, e ela fazendo. Só que, lá na sede, em Campina Grande, tem 2 telões bem grandes assim.
E quando ela estava de lado para as pessoas, quando eu comecei a falar, ela viu a gente no telão. Então, eu lendo a história, ela ficou vendo a gente no telão e ela distraiu. E nessa distração, ela perdeu o time, né? Ela perdeu aquilo que ela deveria falar. Aí, quando era a última fala, ela tinha feito tudo certo. Era a última fala. Quando era para ela falar, aí eu fiz aquela entonação, para ela saber que era ela. Aí ela olhou para mim e fez: o quê? Bem baixinho: o quê? Ai, eu vi que ela estava, porque eu vi que ela estava distraindo. Eu imaginei, sabe aquela coisa que vai... Aí eu falei, o que eu ia falar, gente? Eu não podia soprar. Pergunta isso, eu não podia falar. Eu ia fazer o quê? E eu peguei, aí quando ela viu, aí eu tentei falar, mas gesticular não dava certo. Aí, quando ela viu que ela esqueceu o que ela tinha que falar, aí ela começou a chorar. Depois que terminou, o pessoal ficou impressionado. Meu Deus, onde vocês arrumaram aquela menina? Que ela se emocionou, né? O pessoal achou que ela tinha se emocionado. Pode ser que você que está aqui, estava lá, também pensou isso. Que ela tinha se emocionado, porque a história da Jen é emocionante. Ela veio, trouxe uma palavra que resgatou as nossas vidas, né? Eu sou grata a ela e com certeza você também. O pessoal achou que ela estava assim, como uma atriz, emocionada. Teve gente que falou comigo assim: Clícia, que unção naquele momento. Quando ela começou a chorar, algo em mim, eu já estava trabalhando com ela, para que ela, porque eu não queria que ela ficasse traumatizada com esse momento, gente. Porque eu sei que Deus tem coisas para ela, tudo que eu não quero é que ela tenha medo de palco, certo? E eu peguei, aí o que eu fiz? Eu falei: Amanda, olha para mim. Porque eu queria que ela tirasse os olhos das circunstâncias. Só que ela chorou de verdade. Se você ver o vídeo, ela fez assim, ó. Sabe, choro de menino? Não foi aquele choro, não, foi uá, né? Aí o que eu fiz? A gente tinha que se levantar e ir até a frente. Mas o que eu fiz? Eu me ajoelhei para ficar da altura dela, para que ela pudesse ver, a gente está juntas. Eu tentei fazer alguma coisa que ela pudesse entender: eu estou com você, não é o seu fracasso, somos nós. Gente, esse momento foi tão forte para mim, foi muito forte para mim, foi muito emocionante tudo que estava acontecendo, e principalmente pelo que aconteceu comigo e com ela naquela hora. Porque o que aconteceu? Eu estava tentando todo o tempo fazer algo que 1 Coríntios capítulo 13 fala, no verso 8, sobre suportar. O amor, uma das características do amor ágape é suportar. Nós precisamos nos suportar em amor. E suportar, gente, não é você olhar para alguém e falar assim: eu suporto fulano. Não. Não é você fingir que você gosta. Suportar em amor é dar suporte, é dar cobertura, é dar suporte em base. A palavra suporte é dar suporte em base e dar cobertura para que a pessoa se sinta protegida. E aquela situação que a gente estava vivendo, desde o início eu estava suportando a Amanda em amor. Por quê? Porque eu, sinceramente, eu não queria estar fazendo aquilo. Naturalmente, eu não diria sim, porque eu fico com vergonha, e não é assim. Tem gente que é ótimo para teatro, não é o meu caso, né? Eu fico aquela coisa assim, meu Deus, aquela coisa, interpretar, não sei, não sou eu. Então, desde o início, quando ela aceitou, eu comecei a suportar ela em amor. Como é suportar? É você não dar vazão ao seu próprio sentimento, de forma que você possa enfraquecer a outra pessoa, ou trazer peso para outra pessoa. Suportar é você dar uma base para a pessoa, para que ela seja um sucesso maior do que você.
Suportar é você erguer, é você construir uma plataforma, é você construir uma base para que a pessoa ela ande com firmeza e não com instabilidade. Suportar é você dar um apoio para a pessoa, para que ela se sinta o máximo. Suportar é você estimular a pessoa para que ela pense, eu consigo, dá certo, mesmo que isso não faz parte de mim, mesmo que eu tenha os meus desafios, eu posso, porque você está dando suporte. Suportar em amor é você dar base, embasamento, e é você cobrir, é você ser um telhado. Quando você for ler o teste do amor, você vai ver a definição de 1 Coríntios capítulo 13. Suportar é criar um telhado. Quer dizer, pode vir a chuva, pode vir uma chuva de pensamentos, podem vir aquelas setas que vêm falar, você não pode, você é ruim, você é fraco, desde pequeno, você não presta, você é burro, você é insuficiente, você não vai conseguir, e você é o telhado. Suportar é ser o telhado, é você proteger para que a pessoa não receba aquela informação, não receba aquele pensamento, não receba aquela seta que vai abalar a estrutura que você já está dando. Suportar em amor é da base e da cobertura. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, você pode abrir, em 1 Coríntios no capítulo 13... 1 Coríntios capítulo 13. Paulo fala no verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse texto, Paulo está falando assim, olha, você pode fluir nas línguas. Você pode falar em outras línguas de forma que o pessoal fala, uau, nunca vi alguém fluindo desse jeito. Mas isso é como o sino que retine. É como aquelas pessoas, sabe o caminhão do gás? O carrinho da pamonha, que chega plim, 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 plim. Você já viu isso? Né? Aquele sino que anuncia uma coisa, aquele sino que irrita, aquele sino que é barulho, mas que na verdade ele não tem conteúdo. É aquele tim, 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 tim. A pessoa fala em línguas, mas se ela não tem amor, se ela não age em amor, não serve para nada. É aquela pessoa que fala, eu sou próspero, eu sou bondoso, eu sou generoso. Olha aqui, ó, para você. Olha aqui para você. Levanta na igreja e oferta na igreja. E é uma obra social, eu estou aqui. É uma oferta para fulano, eu estou aqui. E a pessoa, pá. Pode ser generoso, mas se não tiver amor, isso não serve para nada. Pode falar assim, eu ajudo os pobres, olha, aqui está o meu corpo, pode ser queimado. Mas se isso não tiver amor, é algo vazio. Queridos, nós temos algo brilhante para acontecer. Uma década de ouro para acontecer nessa igreja. Só que se nós não tivermos amor, isso não serve para nada, para nós. Eu estou falando de você e de mim. A igreja pode crescer, pessoas podem nascer de novo, pessoas podem ser abençoadas. Mas se eu e você não tivermos amor, isso para Deus é nada. Isso é vazio. Aí você pode pensar, Clícia, mas
como é que eu posso amar desse jeito que Paulo está falando? Ser paciente quando a pessoa me irrita, quando a pessoa fala mal de mim, quando eu tento fazer uma coisa, a pessoa não me reconhece. Ser bondoso com quem não é bondoso comigo, ser bondoso com aquele colega de trabalho que tem a boca suja, que fala as coisas, que fala de mim, que não me ajuda. Como é que é ser bondoso? Como é que é não ter inveja? Aquele sentimento quando alguém, olha, comprou um sapato novo, é bonito. E pensa, por que não foi eu que achei? Bem que eu estava querendo. A pessoa compra um carro novo, a pessoa ganha uma promoção, a pessoa faz uma viagem, não consegue se alegrar. Aquela coisa, mas por dentro não tem alegria, não consegue se alegrar. Inveja. Não se vangloria, não fala bem de si mesmo, não é orgulhoso, não maltrata as pessoas. Querido, tem gente que bate com palavras. É virar e falar assim, você... Essa coisa da gente... O elogio, a falta do elogio em casa. Ah, Clícia, mas eu vou elogiar. Nunca faz nada em casa, nunca. Aí quando põe um prato na pia, já quer um elogio que eu bata palmas. Sabe, queridos, eu estava pensando sobre isso esses dias, porque tem casamentos que estão com muito problema e as pessoas ficam assim, como é que eu posso amar mais? Às vezes o casamento nem está com problema, mas está meio morno. Como é que eu amo mais? Como é que eu ativo o amor dentro de mim? Eu vou te dizer, o amor, como a gente falou agora, não é um sentimento. Você age em amor por obediência. E depois que você age em amor, eu garanto para você que algo vai acontecer dentro de você. Primeiro eu tenho que ter atitudes de amor. Primeiro eu faço pela fé. Pela fé. Então, queridos, como é que eu ativo? E algo que eu estava conversando essa semana sobre isso, aconselhando uma pessoa. E eu falei para ela o seguinte, se tem algo que nós precisamos fazer em relação ao nosso cônjuge, é valorizar as pequenas coisas. Porque, sabe, querido, quando a rotina vem e você passa muitos anos casado, a gente tem um hábito ruim de parar de valorizar as coisas pequenas. E nós precisamos, eu vou usar até essa expressão, extrapolar, pôr uma lente de aumento nas qualidades do outro. A pessoa pôs um prato na pia, aí você pensa, eu lavo a louça todo dia e eu não recebo nenhum obrigado. Pelo contrário, quando eu olho a pia está suja de novo. Só, queridos, um pequeno esforço, um prato que se coloca na pia, é motivo de elogio para você. Você deve elogiar. E você, mesmo que você não diga, você precisa, dentro de você, colocar uma lente de aumento em relação a cada coisa que o outro faça. Um modo de você aumentar a admiração pelo outro é colocar uma lente de aumento em tudo aquilo que pareça pequeno, mas você vai olhar e falar assim, o quê? Isso foi demais. Isso foi maravilhoso. Hoje eu e o Renato, a gente está hospedado num hotel, e aí ele falou, Clícia, eu quero sair 9h30, viu, Clícia? 9h30, viu? E ele sabe que às vezes eu fico pronta assim em cima da hora, né? Então eu sei por que ele estava fazendo isso. Então, faltando uns 5 minutos para dar o horário, mais ou menos, né, amor? Eu sentei na cama, cruzei a perna e falei, estou pronta, estou te esperando. Aí ele começou, meu Deus, como você está bonita, Clícia. E você está linda. Eu sei o que ele estava fazendo. E ele, né? Eu falei, você está me elogiando porque eu fui pontual, né? Eu sei que você está me elogiando. Mas sabe o que é colocar uma lente de aumento? É aquela coisa assim, mas atrasou os últimos 10 cultos. Aí um culto que fica pronto na hora, eu vou fazer um elogio, não é mais que obrigação. Põe uma lente de aumento. Põe uma lente de aumento naquilo que a pessoa faz. Ele nem falou assim, muito bem, você foi pontual. Ele nem usou isso, mas aí ele começou a elogiar. Falou que eu estava bonita, que a minha roupa estava bonita. Começou a ficar... Aí a gente entrou no elevador, ele, tá linda, viu? Ele não falou do horário. Mas o que ele estava fazendo? Colocando uma lente de aumento.
para você aumentar a admiração em relação às pessoas, isso é no casamento, isso é no seu trabalho, isso é aqui na igreja, isso é em relação aos seus líderes. Coloque uma lente de aumento, seja exagerado. Seja exagerado no reconhecimento, seja exagerado naquilo que você está percebendo que a outra pessoa tem feito de bom. Exagera. E isso vai te ajudar a aumentar a admiração. Amém? Aí você pode falar, Clícia, mas como é que funciona isso dentro do crente? Como é que o crente ama desse jeito? Porque esse amor aqui de Paulo, olha. E eu vou te dizer, quando você abre o seu coração e você fala, eu vou abrir o meu coração para que Jesus entre. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu decido mudar a minha vida. E você abre para que você possa nascer de novo. Quando você nasce de novo, querido, algo acontece dentro de você. Junto com o nascimento, vem um pacote completo. E o nome de uma das coisas desse pacote se chama fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o seguinte: quando você trabalha o mês todo, no final do mês, você recebe o seu salário, sim ou não? Não é assim? O que é o salário? O salário é o fruto do seu trabalho. O salário é o resultado de você ter trabalhado aquele mês todo. Você entende isso? E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, você vai aprender isso aqui, ó. O fruto do Espírito é o resultado do novo nascimento. É o resultado. Quando nós nascemos de novo, o resultado é o fruto. E o amor, ele compõe o fruto, quer dizer, o amor está dentro de você desde o dia que você deu o sim para Deus. Esse amor aqui. Agora, o amor pode estar dentro, mas ele precisa sair para fora. E como é que o amor que está dentro sai para fora? Praticando essas coisas. Então, naquele momento que eu estava com a Amanda, naquela situação, o que eu tentei mostrar para ela? Amor. Amor. Quando você percebe a condição de alguém, quando você se sensibiliza com a situação de alguém, algo é ativado dentro de você, e esse algo se chama compaixão. Querido, eu vou te dizer, você pode orar hoje, por exemplo, pelos seus pastores, pelos seus líderes, você pode ter algum missionário que você ora, você pode estar orando você pode ter aquela inclinação para orar por alguém do seu trabalho, por um vizinho. Agora, sabia que a sua oração, ela vai ser muito mais eficaz quando você tiver compaixão em relação àquela situação? Você já se uniu com alguém para orar quando você descobriu a causa daquela pessoa? Porque uma coisa é você orar para alguém e falar, Pai, abençoe em nome de Jesus. Você pergunta para a pessoa, você fala, orei por você. Outra coisa é você parar e ouvir, o que você precisa que eu ore por você? Quando você sabe a circunstância, quando você sabe o que está acontecendo, você se une àquilo. A compaixão, ela gera conexão para a oração. Amém? Você passa a ser muito mais eficaz. Por quê? Você se conecta àquela pessoa. Compaixão abre conexões. E eu quero fechar, né, isso que eu estou falando, reforçando com você que a compaixão aqui em Caruaru, a compaixão na sua vida, o amor de Deus em manifestação pelas pessoas, ele vai ativar milagres. A compaixão é um ativador de milagres. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Espera aí que eu perdi, só um minutinho.
Desculpa, a gente é Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós lemos assim, verso 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. E ao cair da tarde vieram os discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiante a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo às aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-lhes, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemo-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos e os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu-lhes aos discípulos e este às multidões. 2 coisas aconteceram aqui, 2 fatos muito importantes, porque Jesus se compadeceu da multidão. Você vai ver outros milagres que aconteceram por causa da compaixão. E eu quis trazer esse texto aqui, porque Jesus, antes da multiplicação dos pães, algo aconteceu no dia dele. Jesus tinha tido um dia muito cansativo. Gente, Jesus, ele tinha andado muito, ensinado muito. Você já pensou o que é ensinar para uma multidão sem microfone? Você já pensou nisso? Como é que Jesus fazia? Você já pensou ser esmagado por uma multidão? Você está passando e muito... Você já foi, às vezes, no centro da cidade, na feira aqui, e você está querendo chegar num lugar, e é tanta gente apertando. Já aconteceu isso com você? É uma sensação tão ruim, você quer, e o povo te aperta, e você se segura, é uma coisa tão estranha. Jesus, ele tinha passado por um dia em que ele tinha ensinado muito, sido exprimido, tinha curado as pessoas, o povo seguindo ele. E o que ele fez? Ele pegou os discípulos e pensou: vamos para um lugar deserto aqui, para a gente poder descansar um pouco. Ele já tinha trabalhado o dia todinho. Só que o que aconteceu? A multidão viu para onde Jesus estava indo e a multidão foi. E depois de um dia super cansativo, de tantas coisas que aconteceram, Jesus se compadeceu da multidão. Quando Jesus se compadece da multidão, a primeira coisa que Jesus faz, que a Bíblia fala, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Você tem noção como era essa situação? Uma multidão apertando Jesus, ele ensinando e eles falando uns para os outros. Já ouviu falar desse Jesus? Esse Jesus, ele cura. Algo acontece da vida dele, ele tem palavras que a gente nunca ouviu antes. Ele age com as pessoas de uma forma diferente, ele não é distante. Jesus é próximo, a gente pode se aproximar de Jesus. E a multidão seguiu Jesus. Jesus já tinha feito muito por muitos. Foi um dia cansativo. Quantos dias eu e você não temos que são dias cansativos? Aconteceu comigo um dia, eu tinha tido uma semana daquelas, puxada, difícil, muitas coisas para resolver. Eu estava muito cansada. Era um dia, e eu tinha médico, eu tinha um ultrassom para fazer. E eu pensei assim: eu vou ficar na fila, lá na sala de espera, graças a Deus, vou ficar em silêncio. Vou ficar aqui. Aí eu levei meu tablet, eu falei: vou ler uma coisa, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar em silêncio. Sabe aquele dia que você fala: nossa, que semana? E eu estava até com aquele nó assim na garganta, que eu precisava dar uma respirada. Estava um dia difícil. Eu não sei você, mas tem dias que são difíceis, certo? Eu tenho. E nesse dia, gente, quando eu entrei na sala com esse pensamento: eu vou sentar, vou ficar em silêncio, vou esperar a minha vez, vou ficar aqui lendo, vou ficar tranquila. Quando eu entrei na sala, a secretária olhou para mim e falou: Clícia. Eu não acreditei, ela sabia o meu nome. Ela falou: Clícia, oi. Ela: paz. Eu: quase, porque era uma pessoa conhecida. Você, às vezes, tem momento que você não quer nem conversar, e você chega uma pessoa conhecida: paz. Eu: rapaz. Ela: Clícia, quando você entrou, foi resposta de oração. E eu pensei: é mesmo? E ela falou:
Eu fui num culto em que você e o Renato ministraram para os casais. E meu esposo, tinha muitos anos que ele não ia para a igreja. Ele foi nesse culto. Clícia, tinha algumas semanas que isso tinha acontecido. Ela falou assim, e eu estou, Clícia, orando em relação a ele. E ela contou que o processo que ela estava vivendo. Ela falou assim, e eu estava aqui falando com Deus, agora, Pai, será que a minha situação vai melhorar? Será que ele vai se firmar? E quando você entrou, foi o sim de Deus para mim. Foi como se Deus falasse, fica firme, lembra daquele culto, lembra do que ele fez, do que ele falou, do que aconteceu na vida dele, vai continuar. Foi isso que aconteceu quando você entrou. E eu pensei, que egoísta eu estava sendo. Um dia cansativo não pode nos roubar a oportunidade de ter compaixão pelas pessoas. Não pode, gente. Sabe por quê? Eu e você somos a resposta para as pessoas. Jesus não se poupou diante de um dia cansativo, ele se compadeceu. E ele não só curou todos os enfermos, gente, uma multidão, ele curou todos os enfermos. E depois disso, ele ainda fez o milagre da multiplicação dos pães e alimentou toda aquela multidão. O que eu e você estamos fazendo em relação às pessoas? O que nós temos feito? Que tipo de coisas tem acontecido na nossa vida que tem nos roubado a oportunidade de ser a resposta, de agir em compaixão uns com os outros, com os da nossa casa e com aqueles que a gente não conhece tão bem? O que eu e você temos feito da nossa vida? O que nós podemos perder se a gente continuar com o nosso próprio sentimento, com a nossa própria dó de si mesmo, com o nosso cansaço? O que nós não vamos perder nessa década dourada que se começa agora, se a gente continuar a pensar só em nós, queridos? O que nós não vamos perder se a gente continuar? O que a gente pode perder se a gente continuar pensando só no meu sentimento, na minha situação, na minha vida aqui? Ah, porque eu tive um dia difícil. Ah, porque a gente me espremeu, porque eu já ensinei e o povo continua vindo atrás de mim. Tem algo dentro de você que é sobrenatural para as pessoas. Se eu e você permitirmos com que isso saia para fora, querido, nós somos agentes de milagres. Nós somos agentes de milagres e a compaixão vai ativar isso dentro de nós. Fica de pé, por favor. A compaixão vai ativar dentro de você, querido. A compaixão vai ativar uma era de milagres nessa igreja. A compaixão vai ativar dentro de você o dobro. A compaixão vai ativar dentro de você pessoas chegando, pessoas rendidas. Milagres, curas, libertações, a compaixão vai ativar isso. Você é o canal, querido, você é o canal, a vida de Deus está em você. Em você. Você quando abraça alguém, é Deus abraçando alguém. Você quando abre a sua boca e deixa aquela semana, deixa aquele dia, deixa o cansaço, deixa o mau humor para lá. Quando você abre a sua boca para dizer o que Deus diria para aquelas pessoas, famílias são salvas, casamentos são resgatados, crianças vão nascer de novo, pessoas vão ser alcançadas, porque você é o agente do poder de Deus. Você é o agente do poder de Deus. A compaixão, ela ativa milagres. A compaixão vai ativar milagres. É um novo tempo para a igreja de Caruaru. É um novo tempo para a sua vida. E esse tempo começa hoje. Esse tempo começa hoje com eu e você abrindo a nossa boca, esticando os nossos braços para amar verdadeiramente as pessoas, colocando uma lente de aumento para aumentar as qualidades, para aumentar a nossa admiração uns pelos outros. O amor é a resposta, querido. O amor é a resposta. O amor é o que preenche. O amor é o que preenche o espaço que está vazio. O amor é o que preenche os lares que estão destruídos. E eu e você carregamos esse amor, o amor ágape. Nós carregamos esse amor. Nós temos bondade dentro de nós, queridos. Diga, eu tenho bondade dentro de mim. Não, diga com convicção, eu tenho bondade dentro de mim. Diga, eu posso suportar em amor.
Diga, eu posso crer e esperar. Aleluia. Você pode, está dentro de você, querido. Está dentro de você. E eu queria fazer um convite, mas eu quero que você faça isso de todo o seu coração. Eu quero que você faça isso como um primeiro passo para uma nova fase. Para você se esticar em coisas que você talvez não tenha tanto conforto para fazer. Mas porque você sabe que você é a resposta, você vai começar a fazer. Eu queria estimular você a fazer algo nessa manhã. Eu queria te estimular para que você saísse e desse um abraço aí, numas 3 pessoas. Abraçasse de verdade. Você é a resposta para essa pessoa. Você é a resposta para o seu irmão, querido. Diga uma palavra para ele. Abençoa o seu irmão. Diga a ele, você é uma bênção. Você pode, você consegue. Conta comigo.